Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui, gente, é mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa convidada hoje é a deputada Carol Caran, do Avante. Deputada, muito obrigada por topar conversar com a gente. Vamos ter uma conversa tranquila para a gente conhecer mais da senhora também e das suas prioridades para o mandato. A deputada Carol Caran do Avante é advogada, mestre em Direito e exerceu várias funções ligadas à defesa do consumidor. Uma delas é ter atuado na Secretaria Nacional do Consumidor, o órgão máximo da defesa do consumidor no Brasil. Vamos conversar sobre pedágios, exigência de valor mínimo para compras na internet, como garantir serviço de água e esgoto no norte e nordeste de Minas e vai ter curiosidade também. Você sabia que a deputada já foi estagiária aqui no Procon da Assembleia, além de professora, também comentarista de TV? Deputada, então vamos começar. Eu acho que todo mundo em casa tem um pouco de curiosidade para saber como que a deputada Carol Caran chegou até aqui. Como é que você começou na vida pública? O que te despertou interesse? Como é que foi isso? Primeiro, queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho da minha história, da nossa trajetória, quais são as nossas ideias, né, o que a gente pretende lutar pelo povo mineiro. A gente sabe que não é uma luta fácil, né, estava falando isso hoje mais cedo. Quando a gente quer defender uma ideia, a gente precisa de muitas pessoas junto conosco, né, para que a gente consiga ter êxito, para que a gente consiga ter sucesso. Então, obrigada por essa oportunidade. Nós que agradecemos. E como a Carol chegou até aqui, é interessante, né? Em 2010, meu pai foi candidato a deputado estadual. A gente morava lá no Vale do Mucuri, lá em Águas Formosas, uma cidade pequenininha. E a gente sempre viu que, por meio da política, a gente conseguia de verdade transformar a vida das pessoas. Porque é uma região muito carente. É a região mais carente do estado de Minas Gerais, com pior índice de desenvolvimento, de saúde, educação, saneamento básico. Então, precisava de tudo, precisa de tudo. E aí, esse foi despertando na gente esse interesse de tentar buscar caminhos para que a gente conseguisse levar um pouquinho de qualidade de vida para as pessoas. E eu sempre trabalhei nessa área mais social, seja por meio da Ordem dos Advogados, né, do Brasil. Eu sou advogada aqui na OAB, sempre tive muito presente nos conselhos de classe, na faculdade. Eu sempre vi que eu tinha um pouco de vontade de caminhar por essa área. Então, tem até uma foto aqui que eu acho que vai mexer um pouquinho com o seu coração e que tem tudo a ver com essa história sua em Águas Formosas e esse despertar também para ajudar pessoas, que é da sua avó, né? Fala um pouquinho. Ela que está sentadinha ali. Minha avó, nossa, meu coração, Persília? Meu pai, Persília, meu irmão, minha irmã, meus primos. Realmente é a foto, assim, né, de abalar qualquer coração. Mas a minha avó é como se fosse minha mãe, ela vai estar aqui hoje na Assembleia, né, nós vamos homenageá-la, né, algumas mulheres que nos inspiram. Então, ela tem 88 anos, é a nossa matriarca, meu avô se foi muito cedo. E como meu pai e minha mãe moravam em Águas Formosas com os meus irmãos, chega um momento que a educação é muito básica, né, então eu vim morar com ela, então ela me criou dos 12 anos, até hoje ela me cria ainda, me liga, minha filha, você está comendo, o que você está fazendo, onde você está? Então hoje ela vai estar aqui conosco, é minha inspiração sem dúvida. Que ótimo, só para lembrar que a gente está gravando o programa hoje, é 25 de março, então hoje terá uma cerimônia aqui que a deputada já explicou. E a senhora tem uma ligação muito forte com a defesa do consumidor. O que te despertou para esse caminho, né? Você já exerceu vários cargos aí ligados à defesa do consumidor. Por que a escolha disso? Todos nós somos consumidores, né? Eu sou consumidora, você é consumidor, os meninos são consumidores, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Então, a defesa do consumidor, né, os direitos dos consumidores estão na nossa vida por todo o tempo. A gente acorda, liga a luz, está consumindo energia, a gente deita numa cama, a gente comprou aquele colchão, e mesmo que não seja um consumidor direto, aquele que vai na loja e compra, a gente tem um consumidor indireto, que a gente chama de consumidor equiparado. Então, abrange a vida de todos nós. E como está no nosso dia a dia, aquilo ali foi despertando em mim uma vontade de, como eu disse, de defender as pessoas. E já veio desde a faculdade ou surgiu depois? E foi desde a faculdade, eu fiz estágio no Procon Assembleia. Então a gente tem foto aqui para mostrar, a gente está recheada de foto. Marcelo, meu amigo querido, foi meu coordenador. Marcelo é coordenador do Procon Assembleia, todo mundo que quiser, a gente vai colocar aqui na tarja, o Procon faz um excelente serviço para todas as pessoas que precisam de alguma ajuda aí nesse sentido.
É verdade. Eu fui estagiar no Procon Assembleia quando ainda estava no Psyu da Praça 7. A gente 2007 isso? 2007, eu acho, 2007. 2007. Eu ainda estudando de Direito. E aí, desde aí, sempre militei na área de Direito do Consumidor, tive escritório de advocacia, fui coordenadora do Procon em Contagem, daí fui para ser diretora nacional. Tem um órgão no Ministério da Justiça, que se chama Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que é abaixo da Secretaria Nacional do Consumidor, que é o cargo que eu consegui, com muito trabalho, muito esforço, muito estudo, chegar e desempenhar um trabalho por todo o Brasil, né? Porque a Secretaria Nacional do Consumidor cuida de todas as defesas do consumidor do Brasil inteiro, de todos os PROCONs do Brasil inteiro. Então, realmente, a gente chegou lá. Que bom. Parabéns, deputada. E a deputada está tendo a oportunidade de exercer esse trabalho ligado à defesa do consumidor, sendo vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte aqui da Assembleia. Está gostando? Já se adaptou ao trabalho parlamentar nesse sentido? É um desafio, né? Porque a gente tem que sempre olhar pelas duas pontas, tanto pela seara do fornecedor, que, né, não existe a defesa do consumidor, o direito do consumidor sem o fornecedor, a defesa do consumidor e o produto e serviço que tem que chegar com qualidade nas nossas casas. E a gente, quando está aqui na Assembleia, a gente vai tratar muito mais de serviço público, né? Quais são os serviços que são prestados pelo próprio Estado para o cidadão. Energia elétrica, água, transporte público, o saneamento básico, enfim. A gente consegue chegar bem no seio do problema. E lá na Defesa do Consumidor, na comissão, né, eu tenho grandes parceiros, o presidente Adriano, que tem entrado nas minhas aventuras, né, para lutar pelas pessoas, pelo que eu acredito mesmo. A gente já realizou 2 audiências públicas na casa em 30, quase 40 dias de mandato. A gente quer falar um pouquinho sobre essa audiência, que uma delas tratou do assunto de momento aqui na Assembleia, que é a cobrança de pedágios e uma possibilidade de regulamentação dessa cobrança, até com a aprovação da criação da Artemig, né, que é a Agência de Transportes, que deve ser votada aí a qualquer momento no plenário. Mas o importante é que a deputada sediou, né, a Comissão de Defesa do Consumidor sediou essa questão dos pedágios, principalmente por causa da possibilidade de cobrança de 12 pedágios aqui no vetor norte da capital, mas não é só essa demanda, né, a deputada já recebeu, pelo que a gente apurou aqui, demandas também na região de Nepomuceno, tarifas de pedágios, por exemplo, de R$14, né? Então, eu queria que, além de você falar do seu trabalho na comissão, explicasse para o consumidor, quer dizer, é um mal necessário o pedágio? As pessoas gostam do pedágio quando tem uma estrada boa para rodar, mas não pode haver excesso, né? Exatamente. Esse é o grande questionamento que a gente tem feito. Ninguém que é contra o desenvolvimento, né, das infraestruturas do estado de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado muito grande, são 853 municípios. É uma das maiores malhas viárias que nós temos no nosso país. E é claro que o estado não vai dar conta de tudo. É claro que eu falo que é importante o pedágio? Claro, sim, é importante, a gente quer esse desenvolvimento, como eu disse, para que a gente consiga escoar os nossos produtos de forma segura, para que a gente consiga transitar nessas estradas de forma segura, mas tem que ter a contrapartida do benefício para o cidadão, né? O que eu não concordo, igual no sul de Minas, como você acabou de colocar, que liga Nepomuceno a Boa Esperança, ter 2 praças de pedágio de R$14 e R$30 cada praça. É muito dinheiro, né, deputada? É muito dinheiro, é muito dinheiro. Então, existem várias irregularidades lá, inclusive, de ter um pedágio que divide a comunidade rural, né, os distritos de Boa Esperança ao seu centro. Então, uma pessoa que mora numa comunidade rural, ela paga R$14 e R$30 para ir para um hospital no centro de Boa Esperança. Isso é incompreensível. Você vai fazer uma feira lá no centro da cidade, você não consegue ir, porque você tem que pagar R$28, porque, né, ida e volta. Então, realmente, a gente precisa discutir e debater essas abusividades para que a gente consiga chegar no ponto de equilíbrio. Como eu disse, ninguém é contra. A gente é contra os abusos que nós estamos vendo em relação aos contratos de concessão que foram realizados. O que eu propus ao governo? Que nós sentássemos todos à mesa e buscássemos uma solução, seja a redução do valor do pedágio, seja a isenção para as placas que são de Boa Esperança, né, das comunidades rurais. A gente precisa achar um meio termo aí. Da forma que está, é inaceitável, não pode continuar, né? E aí tem vários projetos de leis, PECs aqui na casa que estão tramitando. Então, são 7. São 7? São 7 projetos de lei e uma proposta de emenda à Constituição. Que variam, né? Cada deputado, né, apresentou sua demanda. Tem projeto, por exemplo, para diminuir a distância, aumentar a distância entre as praças de pedágio, né? Quer dizer, melhorando aí para o consumidor a cobrança. Tem também proibindo a cobrança de pessoas com deficiência.
tem a proibição, o principal delas, né? A principal demanda, que é a PEC, também a proposta de emenda à Constituição, que é proibir pedágio em região metropolitana, porque as pessoas transitam, né, deputado? Tem gente que mora em Neves, trabalha aqui, um exemplo, né? Quer dizer, mudar a legislação vai resolver? Eu acho que isso tem que ser muito bem estruturado, né? Porque nada também que você proíbe, né? Está proibido fazer isso dessa forma. Eu acho que a gente precisa, como eu disse, sentar à mesa junto ao governo. Tenho falado isso muito com o secretário de Infraestrutura, o Pedro Bruno, que ele tem vindo à Assembleia, conversar com cada parlamentar, mostrar quais são as necessidades ou não dos pedágios. Mas eu acho que realmente precisa ter aí algumas regulamentações para que não fique solto, né? Para que não fique de qualquer forma, como foi feito no sul de Minas. E se houver os pedágios aqui na metropolitana, que ele seja feito de uma forma que não impacte realmente a vida dos trabalhadores. O que nos foi dito? Que, por exemplo, os ônibus, os transportes públicos não pagarão pedágio. Já é uma forma da gente tentar aí diminuir esse impacto. Mas é como você disse, existem pessoas que moram nas regiões da metropolitana, Vespasiano e tudo mais, que vão pagar um valor altíssimo para poder chegar a Belo Horizonte. Então, a gente realmente precisa voltar, né, igual a senhora colocou. Voltar todos os dias. Então, a gente precisa realmente sentar à mesa e discutir qual que é a melhor solução. São os pedágios? Não são os pedágios? Qual que é o valor? Quais são os benefícios? Vai ter uma reestruturação da malha viária? Eu acho que isso tudo precisa ser colocado no papel para que a gente consiga, aqui dentro da casa, achar o melhor caminho. Qual que é a distância das praças de pedágio? Eu acho que isso é muito importante ser discutido. Só para relembrar que a senhora falou do abuso, né? No caso do sul de Minas, seria na BR-265, entre Boa Esperança e Nepomuceno. É a pedido dos prefeitos da região, né? A senhora tem recebido essa demanda, que é R$ 14,30 cada praça de pedágio. Deputada, agora outro assunto também que eu acho importante a gente tratar e que tem a ver com defesa do consumidor é um projeto de autoria da senhora que proíbe a exigência de valor mínimo para pedidos em plataformas digitais ou entregas de produtos e serviços. Por que essa prática tem sido considerada abusiva? Já que todos nós hoje em dia somos consumidores, né? Quem nunca pediu, né, pela internet ou um serviço, ou um iFood, ou mesmo uma compra também pela internet? Nós já propomos 7 projetos de leis nesse menos de 2 meses de mandato, né? Um dos projetos que nós propusemos foi esse em relação a essa cobrança indevida, é uma venda casada, é uma prática abusiva proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Aí todo mundo falando, mas cara, já está proibido no Código de Defesa do Consumidor. Mas na prática? Exato, mas na prática não é assim que funciona. Então, como é que a gente pensou? O Código de Defesa do Consumidor é uma norma principiológica. O que é isso, Carol? Pega todas as ações que tem, todas as relações de consumo que tem no mercado. Pra você ter uma ideia, o nosso Código de Defesa do Consumidor é um dos mais completos do mundo. Já rodei o mundo inteiro buscando e estudando as legislações de outros países, Estados Unidos, França, Inglaterra, enfim, o Brasil é um dos mais completos que nós temos. Só que é o que você falou, na prática, como é uma norma que não fala de um fato pontual, os consumidores ainda ficam meio perdidos. Então, qual que é a nossa ideia? Realmente é legislar e detalhar quais são as práticas abusivas proibidas no nosso mercado de consumo. Quando você pega o iFood, por exemplo, que ele te obriga a consumir o mínimo, ele está te obrigando a consumir. Você tem que pagar um mínimo de R$10, por exemplo, para você adquirir um saco de arroz. Isso não pode, isso é uma venda casada, você está sendo obrigado a comprar um produto que você não quer comprar. Então, isso é proibido pelo nosso mercado, já tem várias decisões judiciais que já falam que isso aí não pode acontecer, e agora nós estamos com essa proposta de projeto de lei para que aqui no estado de Minas Gerais isso realmente se encerre e que seja punido as empresas que cometerem esse tipo de ato. E como atingir essas grandes empresas, né? Que a gente está falando de grandes conglomerados, né? A gente tem empresas internacionais atuando no Brasil já, né? A gente tem, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é um sistema integrado. Ministério Público, PROCONs, Defensoria Pública. A gente consegue fazer com que os consumidores que se sentirem lesados façam uma reclamação, né, em especial, pode ser por meio de boletim de ocorrência, inclusive, nos órgãos de defesa do consumidor, e a partir daí a gente vai fazer uma fiscalização. A gente não mais, né, porque eu não sou mais órgão de defesa do consumidor. Mas o PROCON, no caso. Mas os órgãos de defesa do consumidor fazem uma fiscalização
situação e aplicam, abrem o processo administrativo, né, dando aí a ampla defesa, o contraditório para que a empresa se defenda e a partir daí, se houver irregularidade mesmo, que puna por meio de multas administrativas e até mesmo suspenda os serviços, as atividades dessa empresa aqui no estado de Minas Gerais. O que eu deixei muito claro no nosso projeto de lei é que nenhum tipo de trabalhador, né, os mototaxistas, os motoboys que realizam as entregas, podem ser impactados. Sim, né, de forma nenhuma. O que é pago para que haja a taxa de entrega tem que ser mantido da mesma forma. Isso não pode ser repassado, esse ônus não pode de forma nenhuma ser repassado para o trabalhador. Só as empresas, né, os lojistas, é que não podem obrigar o consumidor a adquirir aquilo que ele não quer comprar. É isso que é a nossa ideia de projeto de lei. Que ótimo. Deputada, a senhora chega aqui na Assembleia para aumentar, né, para compor mais a bancada das mulheres. Hoje são 15 deputadas. E em que pese, é interessante a gente colocar, em que pese as diferenças ideológicas das parlamentares, elas têm atuado em conjunto em defesa das mulheres. A gente tem umas imagens aqui para te mostrar. E eu quero saber como que a deputada Carol Caram foi super bem recebida, né? Todas elas muito queridas e a gente, você vê, cada uma com um pensamento diferente, mas todas voltadas mesmo para melhorar a vida das mulheres. Em que medida a senhora também pode contribuir para isso? Essa foto até me arrepia, viu? É bonito demais, né? É muito interessante, porque... Todas lindas. São amigas queridas que a Assembleia me deu, né? Que a vida da política me deu. Falar de mulher na política ainda é muito sensível, né? Eu sempre falo que é um mundo ainda muito masculino. Eu não vou falar machista, eu vou falar masculino. A gente pode tramitar, pode andar nos corredores da casa e você sempre vê homens, né? Os assessores, os deputados. As principais decisões geralmente não passam por nós mulheres. Eu acho que ainda precisa avançar muito, mas eu acho que a gente tem avançado, né? Somos a maior bancada feminina da história da nossa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, 15 parlamentares, somos 15, né? Com 2 licenciadas, né? Sim. Nós temos a Macaé e a Ale Portela. Então, assim, a gente realmente tem conseguido alcançar o nosso espaço dentro da política. Como eu disse, ainda não é fácil, passei por várias situações. Vou contar uma rapidinho. Chegou um dia, eu estava num hotel hospedada, estava com meu marido e um assessor nosso que trabalhava com a gente. E aí a gente foi tomar café muito cedinho, dia de campanha e tal. Aí o Matheus estava sentado na mesa, eu estava servindo café, o dono do hotel entrou e falou assim: qual desses dois aí que é o candidato? Os dois, um olharam pro outro, não é a gente, não é ela! Pra você ver. Então a gente ainda passa por essas situações, mas eu acho que a gente tem conseguido alcançar espaços, a gente tem conseguido fazer com que nossas vozes sejam cada vez mais ouvidas e respeitadas, né? Que os homens não nos interrompam quando a gente está falando, que não nos questione quando a gente fala, então acho que a gente tem conseguido. Sempre falei muito em Brasília, porque isso é uma legislação federal, que a forma da mulher participar da eleição, ao meu ver, ainda está equivocado. Porque quando você só cobra a cota, né, para a mulher participar dentro do partido, aquilo ali não é o suficiente. Ao meu ver, o suficiente é que a gente tivesse um percentual de espaço dentro do parlamento. O que eu estou falando? 20%, por exemplo, do parlamento tem que ser composto por mulheres. Na OAB já é assim. Nós já temos paridade de gênero dentro da OAB de Minas Gerais, de todo o Brasil. Então, acho que a gente precisa avançar um pouco mais em relação à abertura de espaço para que a gente consiga chegar lá. Sem contar que a gente tem as chamadas candidaturas laranjas, né? Que o partido ele tem obrigado a colocar um determinado número de mulheres para se candidatar a cargos, né? E a gente ouve denúncias de que não existem mulheres, são apenas laranjas, né? Como a gente fala, errado, que não né? existem. Exatamente. Aí a senhora defende mesmo que tem uma cota. Uma cota, exatamente. Uma cota dentro do parlamento. Porque, você está falando assim, por que existem as laranjas? Muitas mulheres não querem se candidatar. Não querem. É uma escolha, né, de cada uma de nós. A gente tem que ter o direito de fazer. Mas quando você obriga um partido a ter um número mínimo de candidatos, que são 30%, você faz com que eles falem: não, pega, vem cá, você, entra aqui para poder preencher chapa. E aí vem as laranjas, né, que é o denominado aí. E tá errado essa forma. Eu não tenho que ser obrigada a concorrer, mas eu tenho que ter o meu espaço na eventualidade de eu concorrer. Então, acho que a legislação tem que ser para que a gente consiga ter espaço dentro do parlamento e não que a gente seja obrigada, né, a ter um percentual de mulheres em chapa, por exemplo. Entendi. Rapidamente, deputada, a gente já tá caminhando para o final, assim, ainda tem mais umas coisas para mostrar, mas eu acho que eu queria que você falasse rapidamente sobre a sua preocupação no abastecimento de água e esgoto no norte e nordeste de Minas, a atuação da Copanor. Rapidamente, a senhora pretende fazer audiência pública? Como é que vai ser esse trabalho?
Isso, para mim, é um dos temas mais sensíveis que nós temos hoje em relação ao serviço público no nosso estado. A Copanor é uma empresa que ela foi criada para poder levar saúde para a população do norte e nordeste do estado de Minas Gerais. E como nós sabemos, é o estado, a região, né, são as regiões mais precárias, né, de Minas Gerais. Então, ela deveria ser olhada de uma forma diferente. É tratar os desiguais de forma desigual mesmo, porque precisa ser assim. Ainda, infelizmente, precisa ser assim. E quando você fala da Copanor, as reclamações que eu vejo, né, que eu presencio, em especial no Vale do Mucuri e Jequitinhonha, são de calamidade pessoal. É criminosa, vou falar assim, porque realmente é um crime. Eu tenho falado que a Copanor é o câncer do estado de Minas Gerais, né, do serviço público do estado de Minas Gerais. Muitas pessoas falam, cara, você está sendo agressiva. Agressiva é o que eles fazem com as pessoas, de você abrir uma torneira e sair uma água com barro, de você abrir uma torneira e sair larva de dentro e das você torneiras. pagar uma conta no fim do mês. E você pagar uma tarifa de tratamento de esgoto, de saneamento básico e não receber aquilo ali. E o pior, essa empresa, ela fornece água nos lugares onde as pessoas são mais vulneráveis e hipossuficientes, onde não tem lugar para a pessoa reclamar, que são nos distritos, nas comunidades rurais. Por que não faz aqui em Belo Horizonte? Por que não faz nos grandes centros? Porque as pessoas têm voz, vão lá, reclamam, chutam, vai para a empresa. Lá não, são pessoas simples, são pessoas muito humildes. E elas ficam lá sem saber o que fazer. Então essa é uma bandeira nossa, nós vamos fazer sim audiência pública no Vale do Mucuri, em breve. E vou pedir encarecidamente para que o presidente vá até a audiência pública, para que a gente não precise fazer uma convocação para ele estar aqui na Assembleia, nos explicando o porquê dessa má prestação de serviço. Perfeito. Deputada, vamos falar de coisa boa, então? Ó, tem umas fotinhos aqui também para a gente lembrar da importância da família nessas escolhas que a senhora fez, né? E como eles ajudam nesse caminho. O seu pai? Meu pai, meu grande exemplo, meu marido, meu amor da minha vida. E tem duas fofas também que a gente separou aqui, que são... Essas duas fofinhas, são suas sobrinhas. Eu fiquei na dúvida e perguntei, são suas filhas? Ainda não tive a oportunidade de ter filho, mas tem elas que preenchem meu coração, Ana Catarina, Ana Beatriz. Lá nós somos a casa das Anas, né? Ana Carolina, Ana Luísa, Ana Catarina, Ana Beatriz, Ana Clara. Que lindo! Somos as casas das Anas. E elas vieram para poder encher o nosso coração. E no dia da posse, Ana Catarina, né, que é minha filhada, ela estava lá em cima. E ela ficava assim, tipo, você conseguiu, nós conseguimos. Eu lembro que tinha muita gente aplaudindo na sua posse. Elas estavam muito felizes, estavam lá comigo, sempre me acompanham, sempre moro em Águas Formosas, né? Então, por isso que eu vou, um dos motivos a mais, assim, um dos motivos para eu estar lá sempre, por causa delas e... Pois é, e a gente queria mostrar também, porque a deputada está aqui toda desenvolta, né, falando aqui para a televisão, porque ela está acostumada com televisão. A deputada chegou a ser comentarista da TV Alterosa, né, uma TV de grande repercussão, tratando exatamente da defesa do consumidor. Então a gente vai colocar uns vídeos só para você contar rapidamente como é que é essa experiência, qual que é a importância de levar a defesa do consumidor para próximo das pessoas. Qual que é a importância disso? A defesa do consumidor, como eu te falei, ela é muito importante. E o principal problema que eu vejo é a ausência de informação. As pessoas muitas vezes não sabem quais são os seus direitos. Ah, não, eu não posso pegar um troco com bala, mas é uma coisa tão pequena. Não, mas não pode. É esse pequeno que faz com que as coisas se agravem cada vez mais no mercado de consumo. Então, a gente precisa levar cada vez mais informação, conhecimento para as pessoas, né? Os canais de comunicação, televisão, rádio, o que nós estamos fazendo aqui hoje, levam as pessoas a ter segurança de lutar pelo direito que elas têm. Né? Falar, não, peraí, a Carol foi lá e falou que não pode cobrar de mim esse tipo de tarifa, não pode cobrar de mim, a conta do meu celular veio errada, eu sei onde cobrar. Tem vários canais que as pessoas podem lutar pelos seus direitos, que vão além do PROCON. Nós temos, por exemplo, o site do consumidor.gov.br, que é um PROCON virtual, que as pessoas não precisam nem sair de casa. Elas fazem reclamação pela própria internet. Então, elas têm instrumentos que elas podem se proteger, se defender, que elas não têm conhecimento, e o que a gente faz aí é tentar levar isso para as pessoas. E olha lá, falando de luz, então é realmente levar a informação do pouquinho que a gente conhece. As redes sociais também têm ajudado muito nisso, As redes sociais têm ajudado demais. Tem dois lados, né? A rede social vem para o bem, mas também pode vir para o mal. Então a gente tem que tirar o proveito. Eu falo sempre, quando as pessoas quiserem saber alguma informação de uma loja, procure as reclamações na internet, vai estar lá todas as informações de forma clara, precisa. Ah, não, será que esse site é confiável? Não é? Desconfie sempre de quando a oferta for muito barata, aquele produto está barato demais. Peraí,
aí, tem uma coisa errada nisso aí. A gente viu um escândalo aqui no estado de Minas Gerais muito grande, que foi 123 milhas. Eu posso falar o nome porque é público, não tem problema Sim, nenhum. muitas pessoas prejudicadas. A Delegacia né? de Relação de Consumo, que fica aqui na Assembleia de Minas, é uma das que estão protegendo os consumidores, né? Então a gente tem muitos instrumentos de defesa. E os consumidores precisam nos ajudar a defendê-los, para não cair em armadilhas, porque o mercado de consumo ele é sedutor. Aí você entra lá e fala, nossa, mas essa blusa tá barata demais, essa viagem, olha que passagem barata. E quando você vai ver, realmente aquele site é um site fraudulento, não existe, e a gente acaba pagando por aquilo que não recebe. Então a gente tem que sempre desconfiar, né? Não tem almoço grátis. A gente fala isso muito, né? Não vai pela parte fácil, não, que pode ser que você se dê mal. É claro que existem uma ou outra ocasiões, mas na grande maioria vai pelo que é certo, o que é correto, junte sempre documentos, se proteja, né? Busque lá o CNPJ daquela empresa para que a gente consiga, se tiver de ir ao Poder Judiciário, juizado especial, por exemplo, que não precisa de advogado, o consumidor pode ir sozinho. E pode ser até pela online, né? Pode ser até online, ele mesmo consiga se defender. Tá bom, deputada, muito obrigada. Eu que agradeço, de por coração. ajudar tanto os consumidores, assim, compartilhar seu conhecimento, né? E você vai acompanhar aqui na TV Assembleia, ao longo dos próximos anos, a deputada falando sobre defesa do consumidor, ajudando, que é o que a senhora mais sabe fazer. Exatamente, eu convido a todas as pessoas a participarem desse mandato conosco. Eu falo sempre que é um mandato que tem que ser participativo, né? A Carol não consegue saber de todos os problemas, então que as pessoas nos encaminhem e-mails, falem comigo nas redes sociais, no meu Instagram. Carol, a gente precisa fazer um projeto de lei nisso, a gente precisa fiscalizar tal serviço, porque a gente consiga construir um Estado melhor, porque é só por isso que a gente está na política, né? Porque realmente, como eu disse, não é uma vida fácil, muitas estradas, fiz 10 municípios em 3 dias essa semana. Uma correria, né, deputada? É uma correria de todos nós parlamentares, a gente trabalha muito, muito mesmo. Eu falo assim, que as pessoas tinham que conhecer um pouco mais do trabalho dos deputados, né? A gente sai daqui, tem dias 10, 11 horas da noite, em comissões, discutindo, debatendo, buscando soluções para os problemas de todas as pessoas em todas as esferas, né? Eu falo que definir a gente em uma única bandeira seria até injusto, porque a gente defende todas as pautas. Então, muito obrigada, contem comigo. E eu te agradeço por isso. Obrigada, deputada. Então, a conversa foi com a deputada Carol Caran do Avante, ela que é a primeira deputada do partido, né? A gente falou um pouquinho sobre a presença das mulheres, né? Na política, a gente falou de cobrança de pedágio, de exigência de valor mínimo para compra para a internet, também serviço de água e esgoto no norte e nordeste do estado. Mostramos curiosidades também, né? A deputada já foi estagiária aqui do Procon Assembleia e também professora de Direito e também comentarista de TV. O Visão Parlamentar fica por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, sua audiência e até a próxima.